Capítulo 3. Sobre principados mistos. Mas as dificuldades ocorrem em principados novos. Em primeiro lugar, se o principado não é inteiramente novo, mas é membro de um estado que, se considerarmos a totalidade, pode ser chamado de composto, as mudanças ocorrem principalmente devido a uma dificuldade inerente que existe em todos os novos principados, pois homens mudam de governantes com satisfação, acreditando que assim estarão melhorando, e essa esperança os induz a levantar armas contra o atual governante. No que se enganam, pois depois descobrem com a experiência que foram de mal a pior. Isso é seguido por outra necessidade natural e comum, que sempre faz com que o novo príncipe precise utilizar os seus soldados e outras infinitas injúrias sobre sua recente conquista. Dessa forma, você tem inimigos em todos aqueles que feriu ao adquirir aquele principado, e você não pode manter os amigos que o ajudaram, pois não conseguirá satisfazê-los de forma que esperam, e não poderá usar medidas drásticas contra eles, pois se sente ligado a eles. Pois, mesmo sendo forte nas forças armadas, ao entrar em uma província, você sempre precisa contar com a boa vontade dos nativos. Foi por essas razões que Luís XII, rei da França, ocupou Milão rapidamente e, da mesma forma, rapidamente a perdeu. Para tirá-lo da primeira vez, só foram necessários as forças de Ludovico, pois aqueles que haviam aberto os portões para ele, ao verem que as suas esperanças por um futuro melhor não se concretizariam, não suportaram ser maltratados pelo novo príncipe. É bem verdade que, após reconquistar as províncias rebeldes uma segunda vez, é mais difícil perdê-las novamente. E depois o príncipe, com menos relutância, usa a oportunidade da rebelião para punir aqueles que lhe faltaram com a lealdade, eliminar suspeitos e se fortalecer nos locais mais fracos. Assim que a França perdesse Milão pela primeira vez, o duque Ludovico precisou apenas fazer motins nas fronteiras, mas para que a perdesse pela segunda vez foi necessário trazer todo o mundo contra ele e que os seus exércitos fossem desbaratados e expulsos da Itália, o que se seguiu das razões descritas acima. Não obstante, Milão foi tomado da França da primeira e da segunda vez. As razões gerais da primeira foram discutidas. Resta agora explicar as da segunda, ver que recursos ele tinha e o que qualquer pessoa na situação dele poderia ter feito para manter posse da sua conquista melhor do que o rei da França. Agora eu digo que estes domínios que, quando conquistados, são adicionados a um estado antigo por aquele que os conquista, são ou do mesmo país e linguagem ou não. Quando são, é mais fácil mantê-los, especialmente quando não estão acostumados a se autogovernar. E para mantê-los seguros, é suficiente ter destruído a família do príncipe que reinava neles anteriormente. Porque os dois povos, conservando as suas velhas condições e tendo costumes parecidos, passarão a viver tranquilamente juntos, como vimos ocorrer com a Bretanha, Borgonha, Normandia, que por tanto tempo estiveram ligados à França. E apesar de haver uma pequena diferença nas línguas, mesmo assim, os costumes são parecidos e os povos poderam se entender e se acomodar. Aquele que os anexou, se quiser mantê-los, tem apenas de manter em mente duas medidas. Primeiramente, que a família do antigo senhor das terras seja extinta. Em segundo lugar, que nem as suas leis, nem os seus impostos sejam alterados, para que em muito pouco tempo o território conquistado e o principado antigo se tornem um só corpo. Mas, quando estados são adquiridos em um país com língua, costumes e leis diferentes, dificuldades aparecem e é necessário sorte e muita energia para mantê-los. E uma das maiores e mais eficientes medidas é o conquistador morar no território conquistado. Isso torna sua posição mais segura e duradoura, como ocorreu com o turco na Grécia, que apesar de todas as outras medidas tomadas para manter a posse do Estado, se não tivesse ido habitar lá, não teria conseguido mantê-lo.
porque se você está no local, pode ver brotar as desordens e assim remediá-las rapidamente. Mas, se você não está por perto, até ouvir falar das desordens, elas não terão mais remédio. Além disso, o país não é saqueado pelos seus oficiais. Os súditos ficam mais felizes de poder recorrer ao príncipe com mais facilidade. Assim sendo, desde que queiram ser bons, eles têm mais razões para amá-lo, ou caso contrário, para temê-lo. Aquele que deseja atacar o estado de fora deverá ter muito cuidado, já que enquanto o príncipe residir no estado, ele só poderá ser tomado dele com extrema dificuldade. A outra medida eficaz é instalar colônias em um ou dois locais, pois é necessário ou fazer isso ou manter lá muita cavalaria e soldados. Um príncipe não gasta muito com colônias. Com pouco ou nenhum custo, ele pode enviá-los e mantê-los lá, e ofende apenas uma minoria dos cidadãos, de quem toma terras e casas para cedê-las aos novos habitantes. E aqueles a quem ele ofender, permanecendo pobres e espalhados pelo território, nunca poderão prejudicá-lo. Enquanto os outros habitantes, permanecendo inalterados, continuam tranquilos, ao mesmo tempo estão receosos de errar e acontecer com eles o mesmo que aconteceu com aqueles expulsos das suas terras. Concluo dizendo que essas colônias não são onerosas, são mais fiéis, causam menos danos e aqueles que são prejudicados, como já foi dito, sendo pobres e estando espalhados, nada podem fazer. Sobre isso, tem que ser destacado que homens devem ser ou bem tratados ou destruídos, pois podem se vingar de pequenas feridas, mas não de feridas mais graves. Portanto, a ferida que for feita em um homem deve ser tal que você não precise ficar com medo de sua vingança. Mas, ao manter em colônias homens armados, gastando-se muito mais, tendo que gastar com as forças militares todo o dinheiro arrecadado naquele estado, fazendo com que a aquisição se torne um prejuízo, e muitas pessoas são prejudicadas, pois todo estado sofre com as constantes mudanças de alojamento do exército. Todos se tornam hostis e se tornam inimigos, pois mesmo perdendo a batalha, continuam capazes de ferir. Por todas essas razões, portanto, tais guardas são tão inúteis quanto uma colônia pode ser útil. Novamente, o príncipe que tiver a posse de um país, com as diferenças citadas acima, deverá se tornar o chefe e defensor dos seus vizinhos poderosos, e enfraquecer aqueles que são os mais poderosos dentre eles, cuidando para que nenhum estrangeiro, tão poderoso quanto ele, apareça sem querer por lá. Pois, como já vimos, sempre acontecerá de um desses ser chamado por aqueles que estão infelizes, ou por ambição excessiva, ou por medo. Os romanos foram levados à Grécia através dos etólios. Em todos os outros países onde conseguiram colocar os pés, eles eram trazidos pelos habitantes. E o que normalmente acontece é que, assim que um estrangeiro poderoso entra em um país, todos os estados são atraídos para ele, movidos pelo ódio que sente contra o atual governo. Então, no que diz respeito a esses estados, não é necessário muito trabalho para obter seu apoio, pois logo todos eles voluntariamente se unem a quem conquistou a terra. Ele precisa apenas ter o cuidado de não permitir que adquiram muito poder e muita autoridade. Então, com as suas forças e a boa vontade do povo, pode abater aqueles que ainda estão fortes, para se tornar senhor absoluto daquela província. E aquele que não fizer isso satisfatoriamente, logo perderá sua conquista, e, enquanto puder conservá-la, terá infinitos aborrecimentos e dificuldades. Os romanos, nos países que anexaram, observaram de perto essas medidas, fundaram colônias e mantiveram relações amigáveis com os menos poderosos, sem aumentar a sua força. Eles abateram os mais fortes e não permitiram que nenhum poder estrangeiro forte ganhasse autoridade. A Grécia é um bom exemplo.
Os aqueus e os etólios tornaram-se amigos dos romanos. O reino da Macedônia foi abatido. Antíoco foi expulso. Porém, os méritos dos aqueus e dos etólios nunca lhes permitiu aumentar o seu poder. Nem a persuasão de Filipe induziu os romanos a serem seus amigos sem antes abatê-los. Nem a influência de Antíoco conseguiu fazer com que eles o autorizassem a manter seu domínio naquela província. Os romanos fizeram, nesse caso, o que todos os príncipes prudentes devem fazer. Notaram não apenas os problemas correntes, mas também os problemas futuros, pelos quais deviam se preparar com toda a sua energia, pois, quando previstos a tempo, são facilmente remediados. Mas, se você esperar até que eles evoluam, não poderá mais ser curado, pois o mal já se tornou incurável. Acontece aqui como os médicos dizem acontecer com a tuberculose. No princípio, o mal é fácil de curar, mas de difícil diagnóstico. Mas, ao longo do tempo, sem ser diagnosticado ou curado, ele se torna fácil de diagnosticar, mas difícil de curar. Assim ocorre nos assuntos do Estado, pois quando os males que os atingem são previstos, o que só acontece se o encarregado é um homem sábio, podem ser rapidamente revistos, mas quando, por não serem previstos, conseguiram vê-los, não há mais solução. Por isso, os romanos, prevendo problemas, sempre lidavam com eles imediatamente. E, até para evitar a guerra, não deixavam que acontecesse, pois sabiam que a guerra não pode ser evitada, mas somente adiada para a vantagem dos outros. Por essa razão, queriam lutar contra Filipe e Antíoco na Grécia, para que não tivessem que lutar contra eles na Itália. Ambos podiam ter evitado as duas batalhas, mas não queriam fazer isso. Nem em momento algum lhes agradou aquilo que os sábios de nosso tempo estão sempre falando. Vamos gozar as coisas boas do momento, mas apenas aquilo que resulta do nosso próprio valor e da nossa prudência, pois o tempo lança à frente todas as coisas e pode transformar o bem em mal e o mal em bem. Mas voltemos à França e examinemos se ela faz alguma das coisas mencionadas. Olhando a conduta de Luís XII e não de Carlos VIII, pois a conduta dele é mais fácil de ser observada, já que manteve o domínio da Itália por mais tempo, você verá que ele fez o contrário do que se deve fazer para conservar um Estado com elementos tão diferentes. O rei Luís foi conduzido à Itália devido à ambição dos venezianos, que desejavam obter metade do estado da Lombardia através da intervenção dele. Eu não vou criticar as medidas tomadas pelo rei, pois querendo manter o pé na Itália e sem ter nenhum amigo lá, pelo contrário, vendo que todas as portas se fecharam para ele devido à conduta de Carlos, foi obrigado a aceitar as amizades daqueles que estavam abertos a ele. E teria conseguido o que queria, se não tivesse cometido erros em outras áreas. O rei, porém, tendo conquistado a Lombardia, reconquistou de imediato a autoridade que Carlos havia perdido. Genova cedeu, os florentinos tornaram-se seus amigos, o Marquês de Mantua, o Duque de Ferrara, a Senhora de Forlì, Pesaro, Rimini, os luqueses, os pisanos, os sieneses. Todos tentaram se tornar seus amigos. Então, os venezianos puderam perceber a temeridade da resolução que haviam tomado. Para poderem conquistar 2 vilarejos da Lombardia, haviam transformado o rei em senhor de 2/3 da Itália. Vamos considerar agora com que pouca dificuldade o rei poderia ter mantido a sua posição na Itália se tivesse observado as regras mencionadas anteriormente e mantido todos os seus amigos seguros e protegidos. Pois, apesar de serem numerosos, eles eram fracos e tímidos. Alguns com medo da igreja, outros com medo dos venezianos, e assim todos teriam sempre de ficar do seu lado, e através deles ele poderia ter facilmente obtido segurança contra aqueles que permaneciam poderosos. Mas ele, assim que chegou a Milão, fez o contrário, auxiliando o Papa Alexandre a ocupar a Romanha. Nunca sequer passou pela sua cabeça que com isso ele estava se enfraquecendo.
afastando os amigos e aqueles que lhe tinham lançado os braços, enquanto engrandecia a igreja, acrescentando ao poder espiritual tamanha força temporal. E, tendo cometido esse primeiro erro, foi obrigado a segui-lo, tanto que, para pôr fim à ambição de Alexandre e evitar que este tornasse senhor da Toscana, foi-lhe necessário ir pessoalmente à Itália. E se já não fosse o bastante ter engrandecido a igreja e pedido seus amigos, ele, desejando ter o reino de Nápoles, dividiu com o rei da Espanha. E sendo o primeiro árbitro da Itália, aí colocou um companheiro para que os ambiciosos daquele país e os descontentes tivessem onde se abrigar. E, em vez de deixar naquele reino um soberano sujeito a ele, tirou para em seu lugar colocar outro que pudesse expulsar o próprio Luís dali. O desejo de conquistar é muito natural e comum. E homens sempre devem tentar conquistar terras quando podem, e por isso serão louvados e não censurados. Mas quando a conquista é extremamente difícil, porém, desejam obtê-la a qualquer custo, isso é tolice e merece ser censurado. Portanto, se a França pudesse ter atacado Nápoles com suas próprias forças, ela deveria ter feito isso. Se ela não pudesse fazê-lo, então não deveria tê-la dividido. E se a divisão que ela fez com os venezianos na Lombardia fosse justificada pelo fato que assim conseguiram firmar o pé na Itália, essa outra divisão merece censura, pois não poderia ser justificada por essa necessidade. Luís tinha, portanto, cometido esses 5 erros. Eliminou os menos fortes, engrandeceu um dos grandes poderes na Itália, trouxe um poder estrangeiro, não foi habitar no país e não instalou colônias. Erros que, se ele tivesse vivido, não teriam sido grandes o suficiente para feri-lo, caso não tivesse cometido um 6º erro, ao tirar os seus domínios dos venezianos. Pois, se não tivesse tornado grande a igreja, nem introduzido a Espanha na Itália, teria sido bem razoável e necessário enfraquecê-lo, mas, como tomou as outras medidas anteriores, nunca deveria ter consentido com a ruína deles, pois eles, sendo poderosos, teriam sempre mantido os outros longe da Lombardia. Isso porque os venezianos jamais iriam consentir em qualquer manobra contra esse estado, a menos que se tornassem senhores de lá, da mesma forma que outros não iriam querer tomar a Lombardia da França para dá-la aos venezianos, e ninguém tinha coragem de ir contra ambos. E se qualquer pessoa falar, o rei Luís cedeu a Romanha a Alexandre e o rei da Espanha para evitar a guerra. Eu respondo, com as razões citadas anteriormente, que uma crise nunca deve ser utilizada para evitar a guerra, pois a guerra nunca é evitada, apenas adiada para sua própria desvantagem. E se alguém alegar que a promessa que o rei havia feito ao Papa de que ele o ajudaria na empreitada em troca da dissolução do seu casamento e do chapéu cardinácio concedido a João, a isso respondo que escreverei mais tarde sobre a fé dos príncipes e como ela deve ser mantida. O rei Luís, assim, perdeu a Lombardia por não ter conseguido nenhum dos princípios observados por aqueles que conquistaram países e os mantiveram. Não há aqui nenhum milagre, mas simplesmente coisas razoáveis e naturais. E sobre isso falei em Nantes com João, quando Valentino, chamado popularmente na Itália de César Borgia, filho do Papa Alexandre, ocupava a Romanha. Quando o cardeal de Rouen observou para mim que os italianos não entendiam de guerras, respondi-lhe que os franceses não entendiam de Estado. Querendo dizer que, se entendessem, não teriam deixado a igreja se tornar tão grande. E de fato, já foi visto que a grandeza da igreja e da Espanha na Itália foi causada pela França, e a sua ruína pode ser atribuída a esses 2 estados. Disso pode-se extrair uma regra geral que nunca ou raramente falha. Aquele que é a causa do poderio de alguém se arruína, pois tal poder foi alcançado ou através da astúcia ou da força, e ambas são suspeitas para aquele que se tornou poderoso.